Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Aqui é o pastor Valdecir Moura, em nosso encontro de todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, onde recebemos de Deus o privilégio de estarmos juntos, iniciando o nosso dia, na presença do amado da nossa alma, podendo refletir na sua palavra, alcançando o direcionamento para o nosso cotidiano e também estarmos dispostos a falar com Ele e a ouvir a sua voz por meio do diálogo mais interessante e poderoso, que é a prática da oração. Eu quero convidá-los nesta manhã a nós lermos o Salmo 91 e o verso 1, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero nesta oportunidade refletir com vocês sobre o tema Vencendo o Pânico. É interessante porque existem muitas pessoas sofrendo, sendo abatidas por causa do transtorno de pânico. Geralmente, a pessoa fica desesperada, acreditando até mesmo que está infartando, pois ocorre dores no peito, sensação de morte. E muitas vezes, quando a pessoa é diagnosticada, o médico diz a ela que ela está muito nervosa e com sintomas de angústia. E geralmente uma pessoa que enfrenta crises de pânico, ela passa a ficar com medo de acontecer a crise novamente. E ela vai sendo tomada pela ansiedade, ficando apreensiva e sendo afligida pelo medo de passar por tudo aquilo novamente. E por isso acaba evitando os lugares onde acabou sentindo aqueles sintomas terríveis. Nós precisamos compreender que o transtorno de pânico é uma doença ao ponto de ser reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Ela se encaixa na classe dos transtornos mentais. E o transtorno do pânico faz parte dos transtornos de ansiedade, juntamente com as fobias, o estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de ansiedade generalizada. Mas a diferença é que, ao enfrentar um medo comum ou uma fobia simples, geralmente aquilo que é temido está fora, mas no pânico, o medo está no que possa ocorrer com o próprio corpo. Muitas vezes a pessoa apresenta o medo de uma doença incurável, medo de um infarto, medo de enlouquecer, ou seja, ela enfrenta constantemente o medo. Na verdade, a ansiedade é uma reação emocional ocasional, que acaba ocorrendo quando nos sentimos fragilizados por um período. No entanto, quando sofremos com uma ansiedade de modo exacerbado, vem então uma caracterização de um ataque de pânico. E isso traz um grande sofrimento para a pessoa, porque no pânico a ansiedade é elevada ao extremo
em um período muito curto de tempo. Quando paramos para observar as pessoas que sofrem enfrentando esse transtorno do pânico, vemos que elas apresentam um ritmo cardíaco acelerado, elas têm uma sensação de falta de ar e parecem que estão sendo sufocadas, sentem dor no peito, apresentam um grande medo de morrer, como também medo de perder o controle e enlouquecer. Muitas vezes tem a sensação de formigamento, de amortecimento, é tomada por um calor intenso ou por calafrios. Muitos têm tontura, vertigem e até mesmo acabam desmaiando. Muitas vezes passa a suar demasiadamente, apresenta tremores e abalos musculares, sentem desconforto abdominal, algumas têm enjoos, também tem a sensação de estranheza com o ambiente onde está, estranheza consigo mesma. Ou seja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, uma pessoa quando está enfrentando crises de ataques de pânico, ela tem um sofrimento muito grande, com o pico da crise entre 5 a 10 minutos, e geralmente com uma duração de 30 minutos a 1 hora. E é necessário nós nos precavermos, porque o uso excessivo de cafeína, como também a nicotina, pode acelerar os sintomas. A ocorrência de um ataque de pânico não quer dizer que a pessoa já tenha o diagnóstico de transtorno de pânico, porque pode ser um episódio ocasional, mas as pessoas que têm o transtorno de pânico acabam desenvolvendo medo do medo. Se nós analisarmos, veremos que as mulheres, por alguma razão, são mais propensas que os homens, porque existem pesquisas que mostram que 2 a 3 vezes mais ocorre o transtorno de pânico em mulheres do que em homens. E o fator social que mais se identifica para o diagnóstico do transtorno de pânico é muitas vezes o abalo emocional por causa do divórcio e separação. Geralmente a pessoa que está sofrendo com transtorno de pânico apresenta pensamentos ruins, pensando que vai morrer, que vai ficar louca, que vai desmaiar, que vai ter um ataque cardíaco ou um derrame, que vai perder o controle da sua vida. Muitas vezes essa pessoa tem tanto medo, que ela pensa que precisa sempre de alguém, porque se ficar sozinha vai passar mal e não vai ter ninguém para socorrer. Quantas vezes esse transtorno de pânico começa a atrapalhar tanto a vida diária da pessoa, que ela muitas vezes pensa que não pode mais dirigir, porque vai perder o controle do carro. Ela acha que se não dormir pode morrer. Ela acha que vai desmaiar e as pessoas vão rir dela. E muitas vezes até afeta as relações íntimas,
porque a pessoa muitas vezes tem pensamento ruim de entender que não pode fazer sexo porque pode infartar na hora. Embora cada pessoa tenha a sua história de vida, porém alguns sintomas acabam sendo iguais, parecidos, semelhantes em muitas pessoas que sofrem de transtorno de pânico, como medo de enlouquecimento, medo da morte e o medo de perder o controle. A pessoa geralmente acredita que vai morrer quando ela se depara com o coração acelerado ou até mesmo sente falta de ar. Na realidade, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, os sintomas são normais, porque em determinadas situações, como nas emoções fortes, atividade física intensa, mas à medida que a pessoa passa a vivenciar os ataques de pânico, ela observa a sua respiração, ela observa os seus batimentos cardíacos e ela acaba associando a morte. Embora a anormalidade está no modo como ela interpreta as suas sensações, sempre vendo algo ruim, sempre enxergando caos. A pessoa que já sofreu um ataque de pânico, ela geralmente não se esquece da sensação de que a morte chegou até ela. Acabam associando as suas crises a algo que lhe tem acontecido, porque acabam analisando os últimos dias ou as últimas semanas, quando na realidade é necessário analisar no mínimo os últimos 6 meses a 2 anos. E é por isso que dificilmente essas pessoas conseguem fazer algum tipo de conexão com as crises de pânico. Mas uma coisa é certa, é necessário termos a compreensão de que nós podemos descansar à sombra do Onipotente. Ele cuida de nós, Ele nos dá segurança, mas para nós vencermos esses medos, essas fobias, essas crises, é importante sabermos com que estamos lidando, porque as pessoas que desenvolvem o transtorno de pânico, normalmente são aquelas que querem resolver tudo, querem controlar tudo. Elas acham que precisam ter o controle de tudo e acabam apresentando um temperamento mais ansioso. Ou são pessoas que podem ter vivido a ansiedade de separação na infância, ou ser pessoas que foram criadas com pais ansiosos e têm um desconhecimento de comportamentos de segurança. Geralmente as pessoas que apresentam transtorno de pânico procuram encontrar uma pessoa que as faça se sentir segura. São pessoas que apresentam um alto grau de exigência. São pessoas muito preocupadas, tensas. Muitas vezes são controladoras ou muito críticas de si mesmas e também dos outros, apresentando uma vivência de insegurança e são muitas vezes reprimidas. Se sentem assim, principalmente quando não conseguem controlar uma situação, e aí acaba ocorrendo a crise de pânico. Quando uma pessoa ela está com confiança, quando ela está com um bom contato emocional, elas não sentem pânico. É interessante também nós compreendermos que muitas vezes é necessário nós termos
a atitude de buscarmos ajuda, compreendendo que os sintomas do transtorno de pânico são desencadeados pela ansiedade. E quando buscamos conhecimento a respeito do pânico, isso contribui para que possamos melhorar. É importante o uso de técnicas de respiração, porque leva a pessoa a perceber que os sentidos em seu corpo são naturais. E não é o caos como ela está imaginando. Ela não vai morrer como ela está achando. É bem verdade que em alguns casos a medicação é necessária, através de um profissional qualificado para a saúde mental. Mas é importante sempre a medicação estar associada a um tratamento psicológico, porque só o medicamento não vai ensinar como a pessoa tem que lidar consigo mesma e com as situações do dia a dia. E para que essa pessoa possa entender melhor os seus sentimentos, somente a medicação não será possível, porque a medicação pode de alguma forma mascarar o sofrimento e depois trazer recaídas. Mas quando ocorre o tratamento psicológico, em alguns momentos, junto com a medicação, apresentam resultados positivos. E a pessoa, para melhorar concernente às crises de pânico, é necessário aprender a integrar as sensações e os sentimentos de desamparo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a superação da síndrome do pânico traz um grande conhecimento e crescimento pessoal, emocional e espiritual. E por mais que a pessoa enfrente medo e sofrimento, compreenda, é possível superar o pânico e a vida voltar à normalidade. E se você está enfrentando isso, ou conhece alguém que está enfrentando isso, pode começar a melhorar a partir de agora, compreendendo, Deus está com você, Ele não te abandona. Busque ajuda. Nós não estamos no controle de tudo, mas Deus está no controle de tudo. Que nós venhamos permitir que Ele controle a nossa vida e tudo vai melhorar. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, como ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado Deus, oramos a Ti agradecidos pelo privilégio de mais uma vez estarmos juntos na Tua presença. Hoje refletindo sobre algo tão importante, quantas pessoas sofrendo, machucadas em seu íntimo por causa do transtorno de pânico. Senhor, alcança essa vida, fortalece o seu ser, a sua alma, o seu coração, vivifica o seu espírito, que ela possa compreender a importância de estar conectados em Ti e a aprender a lição de lidar com os seus medos, com as fobias, compreendendo que em Ti nós alcançamos segurança, alcançamos proteção, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti nós confiamos. Meu Deus, fortalece cada vida que está nos ouvindo. Alcança essas pessoas que estão sofrendo com transtorno de pânico e conceda-lhes a vitória. Em o nome de Jesus eu oro a Ti agradecido. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.